Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Meu nome é Cléris, eu sou historiadora, sou pesquisadora, sou daimista, sou da Umbanda, sou da Flor da Montanha. E hoje vamos apresentar aqui um projeto do Núcleo de Memória, que é um projeto muito importante para nós, um projeto de resgate da memória da nossa Flor da Montanha e da nossa querida Mãe Baixinha. E hoje nós vamos aqui trazer uma pessoa muito importante para a nossa história, para esse trabalho de resgate da memória, que é a nossa querida Alba Líria. Alba Líria é jornalista, é comunicadora, é professora, desenvolve um trabalho maravilhoso junto à escola Vox Mundo, da Yoga da Voz, viajou o mundo, né, visitou candomblés, pesquisou, estudou tribos indígenas, e escreveu um livro maravilhoso que temos como, assim, nossa preciosidade sobre a história, o trabalho desenvolvido pela nossa querida Mãe Baixinha, né, que é Baixinha, Biografia e Ensinamentos de uma Operária da Fé. E hoje, aqui, com muito satisfação, a gente vai aqui conversar um pouco, né, colocar, assim, uma troca de conhecimento, né, aqui, e trazer para vocês essa pessoa, né, maravilhosa que conviveu, que escreveu sobre a Baixinha, né? Alba. Oi, Cléris, muito obrigada em primeiro lugar, primeiro pelas palavras elogiosas, é sempre bom a gente ouvir, né? Umas palavras sobre a gente que a gente mesmo às vezes nem pensa que merece, né? Mas, de qualquer forma, eu retribuo, porque você também é uma pessoa a quem eu respeito muito dentro da nossa irmandade e tal. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite e também entendo até a razão de você ter me convidado, porque, de fato, essa documentação, né, com relação ao trabalho da Baixinha, sempre foi algo que, assim, do ponto de vista da profissional que eu sou de comunicação, sempre me interessou, junto com a Marisa Almeida, que é uma fotógrafa, nós somos também bastante, vamos dizer, antigas, né? Não só de idade, mas de tempo, de doutrina, mas a gente sempre dizia que bom que seria se a gente conseguisse um dia juntar. Então, houve algumas tentativas, uma vez junto com o Perfeito Fortuna, a gente fez um trabalho no Circo Voadora, na Fundição, eu acho, de exposição de fotografias da Marisa, com alguns textos. Então, a gente já vem com essa preocupação de documentação há algum tempo, e quando a gente encontra você, então, lembrando isso que nós fizemos, que foi o livro, que foi muito engraçado, porque o livro, na verdade, a gente depois vai falar um pouco mais, mas foi um pedido da Baixinha, né? Então, nós nunca tínhamos pensado em tanto. Essa biografia era mais onde a gente guardar as coisas que a gente tinha sobre a Baixinha, era a nossa preocupação, mas não havíamos pensado no livro. E me diga uma coisa, Alba, me conte que, né, nesse trabalho, é um trabalho nosso, é um trabalho amador, acho que a gente sonhou já há algum tempo atrás, quando a gente lançou, né, essa proposta de memória da Flor da Montanha, né, junto com fotografias também, e até para fazer esse apanhado de todos, né, porque você tem um pouco, a Marisa tem um pouco, a Armandaldi, então, várias pessoas que passaram pela casa, traz isso, né? Não só físico, com os documentos, fotografias, mas também com a história oral, né? Que é nessa proposta que a gente está aqui hoje começando, né? Trazer esse resgate da história oral, né? Para que a gente possa ter mais um embasamento sobre esse lindo trabalho, esse legado que ela deixou. E aí eu gostaria até começar aqui, né?
fazendo assim essa pergunta para você, que como que foi essa conexão, né, com a Baixinha, como é que sua aproximação, como se deu, enfim, né, essa relação e esse início até, né, posteriormente chegar a escrever esse livro aqui. Houve uma sincronicidade, né, muito interessante, que para começar a nossa chegada ao Daime. Mas anterior a isso, né, houve outra sincronicidade que o psicoterapeuta com o qual eu trabalhava lá nos anos 1984, por aí, 5, que era o José Alberto Rosa, que na época morava nos Estados Unidos, em Boston, e vira e mexe vinha ao Brasil, fazia uns trabalhos em Visconde de Mauá, de bioenergética, e o terapeuta foi discípulo do Alexander Lowen, uma pessoa também muito dedicada e tal. E foi ele que, num dado momento do processo terapêutico, me recomendou no Rio, de onde eu venho e onde moro, né? Atualmente estou instalada aqui no MIA também por conta da pandemia, mas a minha residência sempre foi no Rio, onde eu trabalhei e tal. E ele me recomendou a Baixinha, e assim eu fui, a conheci no âmbito não só da Umbanda, comecei a me interessar e frequentar, como também como massoterapeuta. E foi assim uma afinidade praticamente imediata, né, entre nós duas. Baixinha sempre, eu acho Baixinha uma grande comunicadora, ela é uma grande comunicadora, se expressa muito bem, uma inteligência mercurial, algo muito brilhante mesmo. Então, foi possível também ela se interessar até pelas minhas questões como jornalista, como comunicadora, e eu também já vinha desenvolvendo um trabalho na música, e ela, como na época também, né, super interessada nas questões do Marcelo, musicais, ou seja, criada e nascida e criada dentro da Umbanda, que é uma doutrina também musical. Resultado, houve infinitas afinidades e, além do fato dela ter realmente me ajudado definitivamente a atravessar talvez um dos momentos mais delicados da minha vida, aconteceu que nos encontramos ambas na igreja do Daime, em Mauá, né? Então, Você é fardada de Mauá, não é isso? exatamente. Eu me fardei em 1989, né? Quem me colocou a estrela no peito foi o Alex Polari, e a Baixinha um ano antes, em 1988, lá também, Visconde de Mauá. Né? Coincidentemente, eu também, Você também? 91, Olha, fardei também na Virgem da Conceição, em Mauá. Eu Né? também, na Virgem da Conceição. Naquela época também, vou te dizer, aquilo o pessoal brincava, dizia assim, eu sou do tempo daquela igreja velha, lá no alto das montanhas, lá assim, que todo mundo dizia, Padrinho Sebastião, mas que vocês querem curar alguém que tem que subir esse morro todo? Pelo amor de Deus, vamos embora baixar um pouco mais essa igreja. Aí fizeram aquela igreja linda, maravilhosa, e foi no dia da inauguração da igreja nova que eu me fardei lá, depois de 3 anos frequentando já a doutrina. E foi muito lindo, e bom, Baixinha, eu acho até que estava no fardamento, porque foi uma sequência de, vamos dizer, de, de encontros, né, junto nessa caminhada, a gente tinha um grupo em cura, que se discutiam as formas de cura dentro do Daime. A Baixinha era personagem assim fundamental nesses encontros, fazia muitas giras também lá na Flor da Montanha, desculpe, Céu da Montanha. Flor da Montanha, e, e era curioso porque às vezes íamos só eu e ela. Eu pegava meu carro, ela falou: eu preciso subir esse fim de semana, eu queria muito, estou precisando fazer uma gira lá. Sem condições de me levar, eu, obviamente, mesmo não tendo, eu criava.
ia só para poder ter a troca, a conversa, eram papos muito interessantes. Eu brinco às vezes, que eu acho que até já te contei isso, né, que se a Baixinha fosse um personagem de literatura, Gabriel Garcia Marques não perderia a chance, né, de dizer que era ele que tinha inventado aquele personagem, porque são histórias muito legais, muito legais. E eu ouvia como redatora, escritora, jornalista, nunca imaginei que um dia poderíamos colocar no papel essas histórias, mas eu me deleitava com as histórias que a Baixinha contava. E depois, para o meu espanto, eu comecei a aprender o que era esse caminho psicomágico da espiritualidade através da Baixinha. Uma coisa surpreendente mesmo. E aí foi assim, meu encontro com ela foi muito próximo. Aí eu buscava a Baixinha em casa, a gente inventou uma época um curso de cristal, tá? E a Baixinha fez cursos de cristais, né? No final, o curso era ela cuidando de todo mundo que fazia o curso, né? Aplicava os cristais, a gente acabou aprendendo cristais com ela também, né? Mas ela adorava a ideia de ser estudante de cristais. Só botava uma bolsa, eu passava lá no Mundo Novo, pegava, buzinava, ela dizia, era muito magrinha, serelepe, de calça jeans, cabelo quase na cintura, Imagino. Acho camiseta que e tem até uma foto dela assim, de calça jeans e bolsa também. era assim, muito ágil, esperta, inteligente, uma Na pessoa. verdade, então, os cristais, ela começou a trabalhar com os cristais, né, junto com o trabalho de massoterapeuta, e ela... O José Rosa, que era uma pessoa que ela gostava bastante, o José tinha essa pesquisa do trabalho com os cristais, ele desenvolvia isso lá nos Estados Unidos, lá tem muito esse interesse e tal. E então, sempre que ele vinha, nós formávamos um grupinho, a Baixinha participava, nós íamos ao tal do Legep, que era uma loja imensa na Barra da Tijuca, comprávamos alguns cristais e aí aprendíamos a escolhê-los de acordo com gênero, com suas propriedades terapêuticas, curativas e tal. Uhum. E aos pouquinhos também já íamos conhecendo alguns hinos do Daime, porque, embora nenhum de nós fôssemos fardados na época, mas a gente frequentava, de alguma forma, um ou outro trabalho de Daime, sobretudo em Mauá. Eu ia muito com o Zé fazer esses trabalhos de bioenergética. E eu acho, se eu não me engano, Marcelo também já tinha conexões aqui no Rio de Janeiro com Daime, já conheci. Então, os hinos foram chegando também. Eu me lembro quando eu escutei pela primeira vez aquele Para Amar e Ter Amor, Padrinho, foi no contexto dos cristais. Eu chorava, como aquilo fazia um sentido, como uma revelação que é uma revelação. Então, foi assim, foi uma caminhada de cada coisa que a gente descobria, a gente trocava e conversarmos e almoçar. Morava muito perto, eu morava em Laranjeiras, perto dela, então podia pegar meu Você é carro. carioca, né, também? Eu sou carioca e morava, eu sou meio garota de Ipanema, né? Eu fui criada ali em Ipanema, mas fui criada na música clássica, minha mãe era pianista, etc. Quando eu me deparei com aquela musicalidade da Umbanda e aquelas nossos encontros às segundas-feiras, lá na Casa da Baixinha, lá no Novo Mundo Novo, gente, eu não acreditava o que eu estava ouvindo. Falei, meu Deus, que coisa mais linda, que repertório mais maravilhoso. E eu me lembro que a minha mãe dizia assim, mas como assim? Você vai abandonar Mozart, Brahms, Bach, Beethoven? Eu falei, temporariamente sim. E eu caí de boca nesses cantos todos. Mudou minha vida. Mudou. Sua chegada primeiro, Alba, ela foi na Umbanda ou no Daime? Ou foi as duas para... Bem concomitante, porque, como eu te disse, quem me introduziu nesses dois universos foi o José Rosa, né? E ainda em 85, 6, por ali. Então, no combo das coisas que ele me recomendou,
né, vieram, a Baixinha, inicialmente, foi o meu primeiro contato, e depois, nas idas a Mauá, para fazer os trabalhos de bioenergética com ele, mas ainda lá no Tchatchain, que era uma pousada do Roberto Freire, outro psicoterapeuta na época. Depois nós íamos, às vezes, abrir essa brecha dentro dos trabalhos e íamos lá na igreja antiga, ou às vezes na Estrela, fazer trabalho de Estrela e tal, achava aquela coisa do outro mundo. E aí, então, fiquei entre o Daime, mas ainda não tendo encontrado Baixinha dentro do Daime. Encontrava na casa dela, ia lá, fazia meus trabalhos, conversava, até que um belo dia, aí sim, encontramos em áreas, em trabalhos, ela se fardou em 88, eu não estive presente, mas a partir daí nossos caminhos eram muito parecidos. Depois, logo em seguida, a Baixinha veio para Lumiar também, então eu comecei a ter uma vida já bem dividida entre Mauá, né, Rio, frequentando ela, e Lumiar, também Lumiar lá nas Antigas também. Então, aí não parei mais, né? Foi um mergulho enorme e vivia. Eu realmente, houve uma época que as pessoas diziam assim: ui, às vezes eu penso que você não é filha do Baixinho, não, eu acho que você é amiga dela. Eu falei: eu acho que eu sou as duas coisas, eu sou amiga, eu tenho uma afinidade de amiga também, uma troca de. Uhum. E me diga uma coisa, e então como é que foi essa ideia como é que surgiu essa ideia de escrever um livro sobre sua vida, né, sobre sua Uhum. história, da Uhum. Baixinha? É, eu Baixinha, bom, sabia que, né, que eu vinha do jornalismo, que eu escrevia, houve uma época em que eu escrevi muito para a editora do Armando Daut, que também é da doutrina, da Umbanda e tal, ele tem uma editora chamada Novas Direções, e quando eu o conheci, ele também ficou sabendo que eu escrevia, ele me ofereceu a oportunidade de escrever a biografia de um compositor e artista brasileiro chamado Heitor dos Prazeres. Eu tenho a impressão que Baixinha foi ao lançamento, eu não sei, eu levei até ela um livro belíssimo, um livro de arte muito bonito, e aí, eu não sei, ali começou a ideia, puxa, por que não um livro? Por que não um livro? A gente já tinha feito essa exposição na Fundição Progresso e tal, então surgiu a ideia do livro. E ela falou: olha, eu adoraria que você escrevesse a minha história. Tem tanta coisa, aquele jeitinho da Baixinha, né? Que você pescava assim entre uma fala assim difusa, perdida no ar, um livro. Aí eu falei: vamos fazer um livro, Baixinha. Então tá bom. Aí, eu falei: olha, Baixinha, para fazer um livro é preciso, eu sei que você tem um montão de história para contar, tem várias pessoas que eu vou querer ouvir para a gente poder compor esse livro, e isso vai levar um tempo, então eu vou fazer um planejamento, né, de entrevistas e tal. Imaginei que esse negócio ia durar uns 6 meses, um ano, eu fazendo entrevistas, conversando com Baixinha, foram 5 anos. 5 anos, Nossa, foram 5 anos! 5 Imagino que era muita história. era, assim, absolutamente imprevisível o dia que ela estava a fim de falar sobre ela, né. E porque você falar de você, é preciso que você esteja realmente Aham. naquele dia em que você é o protagonista. E a gente sabe que Baixinha, ela dava prioridade para todo mundo, sobrava às vezes um pequeno espaço para ela. Então, capturá-la nesse lugar dela, com ela, com as suas memórias, era uma sorte. Oba, hoje! Né? Tanto que a primeira grande combinação foi engraçadíssimo. Falei: olha, eu vou abrir um tempo na minha agenda, que eu tinha uns 4 empregos, sei lá, 4 diferentes momentos de trabalho na minha vida. Eu já era música, professora, redatora, escritora, não sei o quê, blá. Eu falei: bom, vou conseguir um carnaval, vou para a Flor da Montanha, fico lá na Mãe d'Água e vou começar a escrever o livro. Ok, Baixinha? Ah, claro, claro, claro.
Aí, lá fui eu, chego lá, cadê Baixinha? Ah, Baixinha viajou. Ah, Baixinha viajou. Então, eu munida do meu gravador, não sei o quê. Bom, eu falei, já que eu estou aqui, respirei fundo, Aproveitar. tudo é material para o livro, né? Até isso. Aí, com as pessoas que eu fui encontrando naquele momento, fiquei hospedada lá na Mãe d'Água, foi muito bom, carnaval de silêncio, e eu ali escrevendo uma coisa ou outra. Nesse meio tempo também, eu já tinha muito material gravado dos encontros com o Caboclo Tupinambá, porque ainda lá no Mundo Novo a gente, além das segundas, nós tínhamos umas quartas-feiras que eram meio passagem de ensinamento, fala, Uhum. etc. Tal. Esse material foi todo gravado em fitas cassete, então, nós tínhamos aquela pilha, no meu escritório no Rio, nós tínhamos pilha dessas coisas, porque nós transcrevíamos, eu, Rita Lanari, na época também, nós trabalhamos bastante mesmo nessa época, e depois houve uma outra colega nossa na época, a Beatriz Guimarães, também fez uma tese de mestrado dela sobre, né, o trabalho da Baixinha. Então, nós tivemos várias fontes, as memórias de Marisa, as fotografias, fomos construindo Juntando. fomos construindo esse caminho e ouvindo, enfim, pessoas antigas. E agora, claro, cada um que acompanhou Baixinha tinha uma narrativa que daria um livro. Eu entendo, imagino. Você imagina você entrevistar a Cristina Moraes, Nossa, você entrevistar Miriam, Beto, com Gil, certeza. Gil, eram assim, cada um tinha uma narrativa, cada um tinha uma Exato. visão, né? E, infelizmente, se dependesse de mim, eu faria um livro assim, calhamaço, 500 páginas. Mas Uhum. não cabia, porque não cabia. Então, eu fui obrigada também a fazer uma síntese disso tudo, o próprio Jonathan, né? É, então, o livro foi sendo construído, a Antônia foi fundamental para a memória dela anterior, né? Ana Paula Sim. Rezende, a Tatina, Richard, essa galera toda, né? E Uhum. mais, e mais, e mais, que a gente mais para trás ainda, eu, obviamente, peço desculpas se eu não citei outras pessoas O desse tempo. trabalho, esse trabalho seu, a segunda edição, né, que está com a capa maravilhosa, não sei se você tem aí para mostrar, Bonita, tenho sim, né? bonita. É, a segunda edição, o lançamento foi na igreja, né? E tem aquela foto você entregando lá o livro para ela, é maravilhosa. E aí você acrescentou mais algumas informações que no primeiro É. não tinha. O primeiro, a gente teve a graça, a bênção, né, de tê-la viva. Graças a Deus, Marcelo foi fundamental o tempo todo, é lógico, e especialmente na revisão, né? Eram revisões porque eu procurei ser o mais neutra possível no que tange a me reservar o direito de ser apenas a biógrafa, digamos assim. Mas a Baixinha, ela é uma pessoa cuja narrativa é bastante metafórica, é bastante imaginativa. Então, como tratar isto? Porque é engraçado, quando você traduz a metáfora e bota ela em papel e, né, e cria um texto a partir de narrativas Uhum. que vem da base do imaginário, da base da subjetividade profunda, é um desafio, né? Então, equilibrar isso dentro do livro precisou dessa presença bastante de crítica, com um discernimento fabuloso que foi do Marcelo. Foi um trabalho que nós também ralamos bastante para chegar a um denominador comum. E isso tudo no sentido de não fazer um livro gigantesco, né? Então, como é que a gente vai fazendo essa síntese dessas ideias todas?
e dessa caminhada, e então agora me perdi, você tinha me perguntado dessa segunda edição. A segunda edição, a gente espera também, porque é tão bom falar da Baixinha, né? E essa segunda edição, o que aconteceu é que a Baixinha já havia feito a passagem. Isso. Então, eu quis acrescentar esse momento, né? Eu tinha terminado o primeiro livro com depoimento do Nilo Maia, e Baixinha Viva, e tarará. Nilo fechava com um bonito depoimento, um menino também de luz, uma graça, fechava a história. É quando a Baixinha faz a passagem, eu falei, agora, numa segunda edição, temos que, né, pelo menos, atualizar esse dado. Atualizar, né? Isso. Então, foi esse o acréscimo que nós fizemos, e foi muito bonito, porque muita sensibilidade. O livro é impossível, ainda mais para mim, foi impossível escrever esses últimos momentos sem me colocar como Envolver. filha, como É, amiga, se como envolver. admiradora profunda. Me lembro que o Marcelo disse assim: para, está muito meloso isso, esse final. Tira um pouco de lágrimas disso. Porque assim, a Baixinha, para mim, foi uma das pessoas assim que mais me despertou o amor, sabe? E eu acho não apenas em mim, mas eu acho que essa era o forte dela, né? Era ir lá, Exatamente. ver se o seu amor está muito aí debaixo do quê, mas eu vou lá e tiro. Sabe? Se você Eu tenho ele como um livro de cabeceira, né? Para mim, ele é um livro sempre que eu busco, eu leio um capítulo, daqui a um tempo eu volto a ler nova, e aí vejo que outras coisas são apresentadas, né, de uma forma diferente. Eu tenho ele assim como uma referência de livro de cabeceira, sempre que eu quero, sempre que eu posso, né? Eu estou tirando minhas dúvidas, eu estou relembrando, eu estou pegando como ensinamento. Mas, assim, eu imagino que você deve ter, né, feito realmente uma seleção para escrever, porque contar a história dela tinha que ser assim, uns 3 volumes no mínimo. Então, eu penso assim, e eu gostaria que você colocasse aqui uma pérola dela, que ainda não foi escrita, mas que você particularmente traz assim como lembrança. Olha, tem assim, das coisas de profundo ensinamento, né? Tem coisas diversas da Baixinha. Umas são do incrível humor que ela tinha. Coisas que eu acho que eu não coloquei no livro, porque o livro situou a Baixinha mais como mãe mesmo, operária da fé, mergulhando por aí, passando algumas ideias e pensamentos e máximas e ensinamentos dos seus guias mestres, enfim, esse era o foco Mas a convivência, o dia a dia com a Baixinha era muito enriquecedora, né? Logo a primeira delas já veio com ensinamento embutido, que você chegava na casa dela, seja muito bem-vindo, ela dizia, e dizia, olha, minha filha, aqui é assim, essa casa tem duas portas, uma de entrada e uma de saída. Ninguém é obrigado a ficar aqui, mas quem fica tem muito o que aprender e o que fazer, né? Isso é Então, mas importante. obrigada. Então, isso para mim, eu tomei isso como um aprendizado assim de base, né? Sobretudo quando você está nessa caminhada, você não pode forçar nada a ninguém. O desejo do outro é para ser levado em consideração. Isso foi uma das coisas. A outra coisa era o humor genial dela. Ela foi várias vezes para os Estados Unidos, obviamente, para ficar com o Jonathan. E 2 dessas vezes ela passou num retiro que eu faço na Califórnia também há mais de 20 anos, num centro budista lá. E estava ela, Marcelo, Norberto, Ana Páscoa, Jonathan tinha levado, deixado lá, ela passou uma semana quase lá com a gente,
E num determinado momento, eu levei ela até uma lojinha que era do lado do mosteiro. Falei, baixinha, vou te mostrar as coisas bonitinhas que tem aqui. Nesse momento que ela estava indo para lá, chegaram os lamas. Também aparece no livro esse momento, está lá a foto. Sei, Mas a uma história fotografia. não está só a foto. Aí chegam os lamas, que por sua vez só falam em tibetano. E a baixinha, que só fala em português, exceto help, que ela disse que era a palavra fundamental que ela sabia em inglês, que resolvia todos os problemas dela era com help nos Estados Unidos. A minha filha help, acabou. As pessoas, eu faço mímica, mas falar eu falo help. Aí ela chegou, então botamos o Lama Tartin, que era na época também falecido já, mas era o chefe máximo daquela budismo Nyingma de lá, e baixinha face a face, e eles riam, mas riam, um ria de um lado, o outro ria do outro, se abraçaram, até chegar naquela foto. Aí o Lama Tartin chegou e disse assim, olha, alguém pode traduzir isso para mim, falar para ela? Ele disse no inglês macarrônico, ou falou em tibetano para um outro lama, e o outro lama traduziu em inglês, ele dizendo assim, olha, diz para ela que eu conheço ela de outros lugares, de outro tempo. Aí alguém Ai, que traduziu legal. para a Baixinha, né? Ele está dizendo que conhece vocês. Ela, mas é claro, a gente já trabalhou muito juntos, já vi muito juntos. Aí quando chegou até ele, claro, aí se abraçaram, abriram um sorriso, sabe? Como quem diz assim, estamos na mesma seara há muito Com tempo. certeza. Aonde você tem que estar, eu aonde estamos. Mas somos dois operários aqui. Olha, foi tão lindo isso, assim, através do trabalho, a intimidade de quem já sabia o que estava se passando, o que estavam fazendo. Foi muito lindo esse momento. Sintonia. Muito bom, Alva, muito bom. E me diga uma coisa, a gente agora chegando aqui, né, para finalizar esse primeiro trabalho, né, assim, de, de depoimento, de entrevista, assim, que na verdade a gente está aprendendo, né? E você nada como uma professora que dá voz, né, da dança, comunicadora para chegar aqui de primeira, né, trazendo muita informação, até aprendizado aqui para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. Eu gostaria de saber, né, assim, de você, o que esse legado dela hoje, né, o legado que ela nos deixou, traz hoje para você, né, como pessoa, para o mundo, né, para as pessoas que procuram, que desejam conhecer, né, um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre sua vida, né, sobre a sua dedicação à cura, ao amor, né, às pessoas, né? O que você me... Olha, Cléris, assim, o legado da Baixinha, eu acho que é a tradução para quem pôde entender ou quem está no caminho de entender o que é efetivamente você ser o que fala. Você fala o que você é. Você ter esse livro aberto, eu não tenho segredo, você afirmar isto, eu não tenho segredos, meu livro é aberto. Pensa a força disso. Eu até me arrepio e penso, meu Deus, um dia, se tem alguma coisa que eu adoraria alcançar na vida, era poder dizer isto. Se fazer delas fazer das minhas palavras a palavra dela e vice-versa, entendeu? Meu livro é aberto, eu não tenho segredo. Que eu acho que Baixinha é isso. E depois, quando abrir o livro da Baixinha e perceber que eu não tenho segredo, e o livro é aberto, não é que saia nada do outro mundo, socrático, pré-socrático, sai amor, que é o Amor.
tema que os filósofos do amor levaram livros e livros para escrever, a Baixinha levou a vida dela compondo essa sinfonia, esse poema amoroso, com dor, sofrimento, com humor, com imensa verdade, né? Eu achava muita graça quando ela dizia assim, falei, Baixinha, você está bem? Ela falou, olha para os meus cabelos. Aí eu olhava para os cabelos, não estão todos encaracolados. Você acha que eu estou bem? Eu achava uma graça isso. Mas olha meus cabelos, todos encaracolados. Assim, esse tipo de coisa, sabe? É a fala do amor, é a fala amorosa. Verdadeiro. Eu aprendi com ela que o amor não era aquela ideia das asinhas atrás do anjinho. Amor é isso, é permitir um cabelo encaracolado, é se indignar, é atravessar a fantasia, é isso, sabe? E sair do outro lado, ainda tendo para dar. É muito bonito. O legado da Baixinha, para mim, é confiança e confiança no amor, que é a única coisa capaz realmente de dar um sentido à nossa existência, como ela. Muito obrigada, Alva. Acho que você falou tudo, né? Ela é puro amor e nos deixa exatamente esse ensino, né? E eu quero muito agradecer a sua presença, Eu que né, agradeço. de coração, né? Que venha mais oportunidades como essa para a gente estar, né, se nutrindo, né, dessas informações que você acabou de nos deixar aqui, né, e quero de coração agradecer a sua presença e essa oportunidade. Eu agradeço muito a sua disposição dentro do Amores, mais uma prova do amor, do legado da Baixinha, para inaugurar esse projeto e levar adiante. Conte comigo. Muito obrigada. Tudo de bom. Hoje é dia de alegria, de apresentar a minha história para todos ver com alegria. Hoje é dia de alegria, de apresentar a minha história para todos ver com alegria. Está tudo